Alexandre de Moraes vai ser preso? E essa é a questão, pessoal. E aí, o que é que vocês acham lá? Eu me chamo Danilo. Sejam bem-vindos aqui ao React das Notícias. Espero que vocês gostem do vídeo. E já começa com essa pergunta: Alexandre de Moraes vai ser preso? Vamos lá para o vídeo, pessoal. Vou desmembrar essa pergunta em duas perguntas. Em primeiro lugar, Alexandre de Moraes deveria ser preso? Quando a gente faz uma análise técnica da prisão de alguém, a gente tem que conjugar dois fatores de um lado com um de quatro fatores do outro lado. Vamos analisar juntos? Primeiro, prova de materialidade e indícios de autoria. Você tem prova de que Alexandre de Moraes praticou um crime e tem indícios de que ele é autor? Olha, quando a gente observa esse contrato de 129 milhões de reais, vamos esquecer que se trata de Alexandre de Moraes, tá? Vamos dizer que fosse um funcionário do Banco Central, um banco, uma instituição em que Vorcaro tem interesses em decisões ou que influencia decisões, da mesma forma como ele tem interesse num Alexandre de Moraes em influenciar decisões. Vamos supor que fosse então o funcionário do Banco Central e a esposa do funcionário tivesse um contrato aí de 129 milhões de reais com o Banco Master. Ninguém teria dúvida de que você tem prova de um crime de corrupção. Como é que você raciocina em matérias probatórias? Você raciocina de uma de duas formas. Ou por probabilidade, ou por, segundo o que muita gente considera ser a melhor forma de raciocinar, analisando qual é a melhor explicação para a evidência que você vê. Qual é a melhor explicação para o fato de que o Master tinha um contrato de 129 milhões de reais É muito com a dinheiro. dona Viviane Bartz? Bom, a primeira explicação que você Muito poderia dinheiro. avaliar é de que ela é uma exímia mestre doutora, super especialista em direito na área de compliance, né, em que dizem que foi contratada, embora de compliance não tinha nada, era compliance zero. Só que aí você vai olhar o currículo da dona Viviane Bartz. E o currículo da dona Viviane Bartz é o currículo de alguém que se formou numa faculdade de direito que não é uma faculdade de primeira linha, não é uma universidade federal. E, em segundo lugar, você vai olhar que ela tem uma especialização em marketing. Marketing, gente. Não é um mestrado, um doutorado, não é em Harvard e Yale, não é em Cornell, não é numa Ivy League, não é na França, não é em Sorbonne, não Interessante, as informações vêm tudo à tona. é na Itália, não é em Milão, não é em Pisa. Não, não. Ela tem uma especialização em marketing. E aí você vai olhar agora o catálogo das relações que ela deu para explicar os 129 milhões, tentando explicar o inexplicável. E não bate, a conta não fecha. Tudo Não fecha a conta. aquilo ali que ela falou não passa a conta de 5 milhões de reais muito bem pago, pensando num dos melhores e maiores escritórios, que não é o caso deles. Olha o currículo do escritório, tá na cara que o pagamento foi feito porque Alexandre de Moraes é o marido dela e poderia trazer influências, impactar e dobrar decisões e praticar E aí, pessoal, Alexandre de Moraes merece ser preso? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham disso. atos em benefício do Master. Lembra da mensagem? Vai bloquear? Conseguiu bloquear? Então a gente está fazendo análise aqui, vamos Conseguiu fingindo bloquear que o não é quê? Alexandre de Moraes. Por quê? Agora, se eu for fingir agora e for considerar a realidade que é Alexandre de Moraes, agora eu tenho que dizer para vocês. Todo mundo tem direito à presunção de inocência, até prova em contrário, são indícios, a investigação que tem que ir até o fim, para aí depois você chegar a uma conclusão, porque senão eu corro o risco de tomar eu uma busca e apreensão, eu ser preso, eu tomar uma quebra de sigilo. E aí você vê toda a imprensa com papas na língua para falar a verdade. Aí você vê todo mundo que comenta esse caso morrendo de medo de falar o que é real. A real é, a melhor explicação para esse contrato é de que teve corrupção, tá na cara isso. Agora, de novo, presunção de inocência para ele. Agora a lei corta para os dois lados. A lei corta para a presunção de inocência e a lei corta para ele responder pelos seus crimes como qualquer pessoa. Pois é, esse é o desejo, que ele responda como qualquer pessoa. Se ele tem culpa, ele tem que ser punido. Se não tem culpa, porque ainda não está tudo esclarecido. Aí vamos lá, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Então vamos lá, prova de materialidade, indício de autoria? Ok. Vamos avaliar agora se tem um dos quatro que a gente chama de fundamentos. Os dois primeiros são os pressupostos, prova de existência do crime e indício de autoria. Agora eu preciso de um de quatro. Um desses quatro pode ser proteção da ordem pública, proteção da ordem econômica, para garantir a aplicação da lei penal e para evitar a turba, o atrapalho da instrução processual. Gente, está tudo ali presente. Veja, a gente está falando do ministro do maior tribunal do país. Enquanto ele está lá, tem um risco para o país da continuidade da prática de crimes. Além disso, você tem um risco de interferência nas investigações, dado o seu poder de influência. Mas lembrem da mensagem, vai bloquear mensagens de
Se vai bloquear aí. Visualização única, destruição de provas. Ele vem a público, ele mente sobre o fato dele ter enviado, ou melhor, dele ter não enviado mensagens. Então você tem aí todos os requisitos de uma prisão preventiva. Se não, vamos ser francos, realistas, vamos ser transparentes aqui. Se não fosse o senhor Alexandre de Moraes, essa pessoa estaria presa. Com certeza, como é Alexandre de Moraes, tá esse arrodeio todo para punir o cara, né? Tem que ser investigado, tem que ser provado o mais rápido possível, independente de ser lá do STF. Alexandre de Moraes tem que prestar esclarecimento detalhado sobre tudo isso e, se for culpado, como tudo indica que é, né, tem que pagar pelos seus crimes. Infelizmente, a gente vive ainda um dois pesos e duas medidas no Brasil. Agora, isso me traz a segunda questão sobre a qual eu quero conversar com vocês. A primeira é, deveria ser preso? E a resposta é positiva. A segunda questão é, vai ser preso? Vai Essa é a questão, vai ser preso ou não vai? Eu não duvido de mais nada nesse país, né? Mas ser preso? Não enquanto a gente tiver um Gilmar Mendes, um Dias Toffoli, não enquanto a gente tiver um ministro comunista, com eles dando as cartas, não enquanto a gente tiver um Alcolumbre com rabo preso, com investigações do Supremo, dentro de um esquema de compromisso de impunidade recíproca, dentro de um esquema em que não mexa comigo que eu não mexa com vocês. Aí você não vai ter a prisão. Agora, onde que nós podemos romper isso? A gente pode romper isso tornando a pressão insustentável. Hoje está sendo protocolado um pedido de impeachment, já vamos falar sobre isso, um pedido de impeachment aqui no Senado Federal por líderes políticos do país e a pressão da opinião pública pode virar o jogo, pode mudar essa realidade, especialmente a pressão sobre Davi Alcolumbre. Nós podemos trazer à tona, nós devemos trazer à tona tudo que Davi Alcolumbre fez. Ir lá no Supremo Tribunal Federal, ver as investigações, trazer tudo à tona até que se torne impossível ele não agir. Até que ele perceba que não agir é mais custoso do que ele agir, para garantir o seu próprio futuro, que ele não vá ser preso pelos malfeitos que ele cometeu por um Brasil, pessoal, mais justo, mais honesto, esse é meu desejo. e pelos quais ele é investigado lá no Supremo. E, pelo menos existem indícios, né, de que praticou uma série de crimes que são investigados hoje no Supremo e deverá responder por isso como todo ser humano debaixo da lei. Então nós precisamos agora pressionar. E se nós pressionarmos, Tem que esse pressionar jogo mesmo. pode virar. Porque nunca a pressão foi tão grande. Porque você tinha antes a direita, hoje você tem direita, centro, você tem uma parte da esquerda. O PSOL já se manifestou contra esse escândalo, ou seja, você conseguiu abraçar um monte de gente, se espalhou muito a pressão por uma responsabilização dos dois ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e a imprensa como um todo. Não mais apenas a imprensa que defende valores, princípios conservadores, mas toda a imprensa, a grande imprensa acordou. Agora a gente precisa mais do que isso, a gente precisa acordar o Brasil para que a população esteja nas ruas, das redes sociais e nas ruas das cidades, clamando por justiça. Rede social é algo acessível a todos, né? Praticamente a todos. Então, qualquer protesto, qualquer pedido também a população pode fazer pela sua própria rede social. Isso é interessante. Para que a gente não continue a ser governado por pessoas sobre as quais pesam fortes indícios de crimes gravíssimos de corrupção e de obstrução de investigação de organização criminosa. Olha, vai bloquear? Espero que dessa vez ninguém consiga bloquear e a gente alcance justiça e o impeachment dos ministros do Supremo. E aí, pessoal, vai bloquear? Pessoal, uma pergunta que eu quero fazer a vocês aqui. Vocês acham, não estou afirmando nada, mas vocês acham que o presidente Lula tem culpa nesse caso do Banco Master? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham, né? Eu sou ninguém, né? Praticamente diante de tudo isso, não posso afirmar nada. Muito pelo contrário, eu também tenho essa curiosidade de saber, quero ver como vai ser aí os desdobramentos de tudo isso. E comenta aqui embaixo, Lula tem culpa? Lula está envolvido? Né? Fala que teve um encontro dele com o Bocaro e tal, já estão se questionando isso, mas assim, nada provado ainda. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. E aqui eu espero que eu esteja cada vez mais engajado com esse canal, postando vídeos, trazendo notícias, comentando as notícias.